Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pense Grande podcast. Esse episódio é muito especial. É a abertura do nosso 2025. E é claro que uma abertura, um episódio especial como esse, não poderia ter um convidado melhor. Seja bem-vindo, querido Rogério Barros. Obrigado. Já está sócio aqui, né? Exato, já sou figurinha fácil, né? Como já dizia, né? Isso aí. Figurinha fácil, não. Figurinha importante demais para a gente dispensar, assim. Que bom, que bom, que bom. Muito bem. Feliz. Muito bem. Feliz ano novo. Para você também, não né, é? cara? Que esse nosso 2025 Exato. A gente possa realmente Exato. fazer, dar muitos frutos. Exato. Fazer apesar a diferença, dos desafios. Né? Não é? Exato. Essa é a hora da gente fazer a diferença, né? Como é que nós temos muitos desafios. Exatamente. Como é que você está encarando esse ano aí, Rogério? Como na tua perspectiva, como será esse ano para o mercado da beleza? Bom, eu acredito que vai ser um ano desafiador, mas acredito que também será um ano de crescimento, em todos os sentidos, né? Crescimento de tanto a nível de realmente a empresa, como eu sempre costumo dizer que quando nós temos desafios e quando as situações são mais desafiadoras, é justamente quando a gente cresce. Exato. Quando a gente consegue colocar todo o nosso potencial para fora. Exatamente. Quando, assim, né, tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, né, o pessoal fala que o mar calmo não faz um bom marinheiro. Você está entendendo? Boa. Então, para você realmente mostrar do que veio, realmente precisa, né, de uma situação que te desafie. Né? Exato. Então, eu acredito que realmente será um ano desafiador para que a gente utilize tudo aquilo que a gente, né, desenvolveu nesse ano. E nós vamos precisar continuar esse processo de autodesenvolvimento. O empresário, a empresária, vai precisar focar muito intensamente nesse processo do autodesenvolvimento profissional e pessoal. E pessoal, né? Porque Exatamente. Atrás de um CNPJ tem um CPF, né, Rogério? Exatamente. Se o CPF está bem, está motivado, está energizado positivamente, logo o CNPJ também tem sucesso. Exatamente. E não é diferente em nenhum mercado, né? Exato. Não é Exatamente. diferente em nenhum mercado. Exatamente. Mas especialmente o mercado da beleza precisa estar com a autoestima bem elevada para que os negócios prosperem, deem frutos positivos. Exatamente. Ó, eu tô com dados aqui as previsões para 2025, Fale-nos. tá? O Monitor Mercantil é a nossa fonte aqui. Tá aqui, ó. Estudos indicam que o mercado brasileiro da beleza e cuidados pessoais devem crescer em média 7,2% ao ano, podendo atingir um faturamento de aproximadamente 40 bi até o final de 2027. O mercado já cresceu um pouco mais, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, 2024, dados do primeiro semestre, tá? Movimentação superior a 1,8 bilhão, tá? Representando um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2023. Né? Então, assim, eu já tive presente no mercado que crescia em média 10%, 11%. Mas diante de anos tão desafiadores, diante de anos em que muitos mercados decrescem, concordam? Até deixam de existir, dando cara aí a um outro tipo de comportamento, o mercado da beleza crescendo 7,2% ao ano, ainda é uma média boa e ainda está em crescimento. Isso é bom. Inclusive, isso vendo a média do crescimento econômico brasileiro, na realidade, é muito bom. Né? Diante de toda a circunstância, né? Porque, na realidade, é mais do que o dobro, né? Sim. Se você colocar... então, assim, o mercado da beleza continua se destacando frente a outros segmentos. Isso me traz algumas perguntas. Perfeito. O ser humano, nós, população, mas o ser humano está em busca de quem é, do que veio, para que veio, por isso dessa busca de se encontrar com alguém realmente diante de um espelho?
Está querendo se reconhecer? Está querendo se encontrar? O que está acontecendo, Rogério? A gente está buscando aqui o mercado da beleza, mas se a gente for buscar por autoconhecimento, pelo mercado das doenças mentais, a psicologia como um todo, acho que isso deve estar crescendo muito mais, concorda? Sem dúvida. As terapias como um todo, né? Sem dúvida. Isso está resultante, uma resultante do quê? Isso é algo assim, você levantou bastante interessante, porque na realidade, eu tenho uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, né? Eu sempre tento mostrar às pessoas de que nós não somos. Eu sei que, às vezes, eu falo assim, quando você fala assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa forma. Eu sempre coloco assim, eu falo assim, olha, eu não creio nisso. Eu creio que o ser humano, ele não é, ele se torna. É uma coisa diferente. Eu até costumo fazer um paralelo, né, que eu costumo dizer assim, a única coisa que é Deus. Sim. Tanto é que está lá que o nome de Deus é Yahvé, ou o que é. Por quê? Porque ele se torna, ele é já perfeito. A gente está no processo. Nós nos tornamos, nós nos criamos, nós nos transformamos de acordo com a nossa vontade. Sim. Entendeu? Com o nosso interesse, com o nosso desejo. Então, assim, talvez, fazendo uma vinculação, né? Talvez o mercado da beleza seja a beleza, o você, né? Se ver no espelho e querer se tornar algo é uma forma de externar essa chama que existe dentro das pessoas de querer se tornar, se criar, se esculpir, se melhorar. Então, às vezes, nem ele mesmo não sabe, entendeu? Sim, sim. Às vezes, ele até se perde no processo, mas lá dentro, intuitivamente, tem alguma coisa que leva ele a ele se tornar, a ele se recriar, a ele se transformar. Então, talvez por isso é que uma das primeiras coisas passe por essa área, né? Sim. A pessoa quer externamente mostrar que é capaz de modificar alguma coisa também internamente. Você está entendendo? Você sabe que, como visagista, eu sempre... Bom, a gente, né, estuda e aprende que o externo é o reflexo do interno, não é? Exatamente. E enfim, é fruto do meu TCC de formação acadêmica, inclusive. Exato. Que é essa pesquisa de campo que eu fiz, todas as mudanças drásticas que uma mulher fez durante a vida, Perfeito. ela estava sempre após alguma mudança interna. Ou era por mudança de estado civil, Perfeito. ou era por uma mudança de profissão. Ou me formei na faculdade, ou fui promovida, ou mudei de cidade. Alguma mudança aconteceu e ela olha para o espelho e fala, opa, essa não sou mais eu, preciso fazer uma mudança externa para me conectar com quem agora eu estou. Não é? Isso é tão muito legal realidade que isso existe nas civilizações, desde as mais desenvolvidas das mais primitivas, né? Sim. É que a gente fala assim, se você ouvir lá desde aquela época das tribos africanas e etc, lá há 1000 anos atrás, etc e tal, 2000 anos atrás, você viu que existia uma série de momentos em que as pessoas, principalmente as mulheres, né, apesar de que também muitos homens, Sim. praticavam uma série de mudanças físicas para passar ciclos da vida. Você está entendendo? Quando se atinge a maioridade, quando se sobe a propriedade, você fazia alterações, pinturas e etc. Então, isso está no nosso DNA, na realidade. Né? Exato. Talvez por isso é que, seja com crise, sem crise e etc., o mercado continua num crescimento constante. É impressionante isso. Né? Isso vale um estudo mesmo. E a vida profissional, vou voltar para a pessoa jurídica agora, né? Que é uma pessoa também. Temos novos cenários, temos um ano, uma época, né? Não vou falar só de 2025, mas estamos em épocas em que o consumidor pensa diferente, quer coisas diferentes, e a empresa
precisa também ter uma nova roupagem, uma nova forma de atuação para que atenda esse novo mercado. É aquela famosa frase, né? O que me trouxe até aqui não significa que me levará para o futuro, que será a mesma coisa que me levará para o futuro, né? O que você diria assim? Qual que é o caminho hoje para um salão de beleza, para uma clínica de estética, para uma barbearia? O que ele precisa fazer para se tornar uma outra empresa para atender esse público que requer, que exige novas coisas? Bom, a primeira coisa é algo que a gente tem, eu acho que tanto você quanto eu, né, na nossa atividade profissional, nós temos batido muito sobre isso. Qual é? É a pessoa entender que é o seguinte, você tem que investir não só na linha do seu conhecimento técnico profissional, mas também com relação às relações humanas, com relação à sua relação consigo mesmo e com o cliente e com o mercado. Você estar atualizado. Eu tenho que estar o tempo todo atualizado. Para isso, a gente precisa do quê? Estudar. Mais do que nunca foi necessário conhecer. Então, assim, olha, uma coisa é verdade. Uma das primeiras coisas que tem que ser mudado no mindset é o seguinte, na mentalidade, é que o aprendizado é para a vida toda. Entendi. Entendeu? Mudar esse negócio que eu estudo para alguma coisa. Não, eu estudo para a vida inteira, para a minha vida inteira. Para me tornar uma outra pessoa, né? Para Exatamente. melhorar eu como ser humano, Exatamente. como empresário, Exatamente. enquanto empresa. Né? E eu poder servir melhor. Exato. Ao meu público-alvo, ao meu mercado, aos meus clientes. Eu não estudo para algo imediato, para resultado imediato, né? Exato. O resultado até pode ser imediato, mas não é só do imediato. Exato, porque volta ao que você me colocou, né? As alterações e as mudanças que estão ocorrendo na sociedade, na tecnologia, na cultura, elas são tão grandes e estão ocorrendo numa quantidade, num volume tão grande, que não é mais possível nós ficarmos muito tempo com um conhecimento, com um treinamento, com uma capacitação, e não ter um conhecimento mais abrangente. Quer dizer, antes o quê? Você fazia um curso, um treinamento, praticava a sua técnica e estava bom. Hoje isso não é suficiente. Hoje eu tenho que, por exemplo, entender de psicologia, de relacionamento interpessoal. Eu tenho que entender de cultura. Eu tenho que estudar, e não é uma coisa só, eu tenho que estudar vários. Antigamente eu estudava uma coisa só, estava ótimo. Hoje isso não é possível mais, porque o teu público-alvo agora, ele está mudando agora, nesse momento. Exato. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, ele já não está mais se comportando da maneira que comportava antes. Vê o que a coisa ficou loucura, um pouco complexa, assim, né? Não é fácil. E de novo, né, Rogério? Hoje, assim, vou falar do nosso mercado, Sim. né, o mercado da beleza. Mas hoje, é claro que é extremamente importante você saber fazer um Sem cabelo muito bem feito. É claro. Mas isso é parte do processo todo. Se você tem hoje um salão de beleza, uma barbearia, uma clínica de estética, entender da parte técnica, quer dizer, fazer uma boa entrega, um resultado de alta qualidade do serviço que você presta, é o básico, é obrigação hoje. E ele é parte do processo. Não é isso que vai determinar o sucesso, a prosperidade, a perpetuidade do teu negócio. Você também precisa entender de gente, de pessoas, de comportamento do cliente, de pessoas que você vai liderar, e entender do administrativo como um todo, né? Entender da parte empresarial. Sem gestão, nenhuma pode ser o maior talento. Sem a gestão, né, casada ali com esse talento,
é impossível ter sucesso. Você tem sucesso no comecinho. Exato. Não é? Você tem sucesso no começo, É. né? Porque um amigo indica, outro indica, Exato. e vai E vai daqui, crescendo. você vai crescendo, de Perfeito. repente você começa a ter uma pessoa para ajudar, ter um segundo para ajudar, um Exato. terceiro ali, de repente o teu negócio já não é mais a atividade fim somente. Acabou. É liderança, é gestão de processos, é cálculos financeiros, e aí você começa o cliente começa a perceber que a pontualidade já não é mais a mesma, Exatamente. a qualidade do serviço já não é mais o mesmo, Exato. porque, enfim, não dá. É o malabarista com Exato. muitos pinos na mão que já não consegue mais equilibrar. equilibrar todo mundo ao mesmo tempo. E aí você precisa entender do todo. É essa visão Exatamente. 360 que você precisará entender para ter sucesso. Ter conhecimento técnico, ele te leva até um estágio. Exatamente. Mas ali não é uma empresa ainda, né, Rogério? Perfeito. É um autoemprego. Ele Não é? Mas se você profissional quer liberal. realmente se tornar um empresário, aí você precisará entender da gestão como um todo, Exatamente. do todo, da parte técnica, sim, mas também do lado empresarial. Caso contrário, você vai ficar naquele tamanho só. Mas só que é o seguinte, quem não cresce, corre o risco de morrer. Corre o risco não, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo, porque o mundo é movimento, a vida é movimento, né, Rogério? E eu, assim, uma das coisas que isso não só no ramo da beleza, mas eu estava conversando com um cliente meu agora há pouco, de outro segmento, Sim. mas eu estava tentando fazer ele entender o seguinte, que, por exemplo, 30 anos atrás, Sim. você passar 30 anos no mesmo tamanho, com o mesmo tipo de serviço, com a mesma forma de trabalhar, você até conseguia levar. Você até poderia não crescer financeiramente, não ter um lucro expressivo e etc., mas você se mantinha. Hoje isso não é mais possível. Hoje nós chegamos à conclusão do seguinte: ou você cresce, ou você morre. Não tem outro caminho, né? Infelizmente ou felizmente, sei lá. Eu não estou nem julgando aqui, não fazendo julgamento, porque às vezes era mais fácil a vida, Sim, né? Você sim. podia ficar numa boa ali, né? Mas não dá mais. Porque, de alguma forma você está evoluindo, ou para um lado ou para o outro. Exato. Né? Não vai ficar para nada a morte. estático, né? Exatamente. O que a gente sempre diz é o seguinte: olha, os dados que você colocou agora são dados, né, muito bons, até estimulantes, né, ótimo. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter mais clientes, que o volume vai crescer. É ótimo, só que você não esqueceu de dizer que também são mais pessoas prestando serviço, são mais empresas. Aumenta, né? Aonde tem uma oportunidade, existe uma ameaça. Aonde tem uma ameaça, existe uma oportunidade. Exatamente. Então, assim, não pense que porque nós vamos crescer 20% esse ano, a minha vida será fácil. Isso não. Tem mais gente disputando o mercado, tem mais gente trazendo inovação, formas novas de atender o cliente. E mais coisas disputando o mesmo dinheiro, né, Rogério? Hoje o cliente tem, por exemplo, um X de dinheiro e ele tem muito mais... muito mais oportunidades para ele gastar aquele mesmo dinheiro, né? E eu preciso me tornar extremamente atrativo para que ele queira gastar uma fatia razoável comigo. Exatamente. Então, assim, hoje o trabalho, apesar de o crescimento estar sendo exponencial, mas também hoje o nosso trabalho cresceu exponencialmente. Exatamente. Você está entendendo? A gente trabalha muito mais hoje para ter o mesmo ou para tentar não diminuir a nossa fatia, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é algo que é assim, um pouco contraditório, né? Você fala assim, mas não devia ser o contrário. Mas a vida não é assim tão linear como a gente imagina. Não, tanto 2 mais 2 é 4, entendeu? Exato. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, assim, eu acho que o cliente, hoje, nós estamos no foco do cliente, nós não temos mais foco no cliente, nem no nosso foco, e sim o foco do cliente. E a gente precisa criar formas de surpreendê-lo. Não é mais olhar para o cliente, olhar para onde o cliente está olhando. Exatamente. Não, e outro, né? O cliente, na realidade, eu não posso pedir que o cliente me fale, porque nem mesmo o cliente sabe. O cliente está tendo tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, as inovações, etc., estão levando ele a um caminho que ele não sabe exatamente qual é.
E nós temos que ser aquela pessoa que vai saber interpretar tudo isso e trazer para ele algo que ele nem sabia que era realmente importante para ele. Quer dizer, nós vamos ter que mostrar a importância para ele. E aí a gente tem que entender muito de gente, né? A gente tem que entender muito do emoção, sentimento, e não perder noção do negócio. Olha só, né? Nós temos que andar entre o objetivo e o subjetivo. Sim. Né? Como você mesmo coloca. Nós temos que ver o dinheiro, temos que ver os números, temos que acompanhar, fazer gestão, e também nós temos que prestar atenção no subjetivo. Como é que o meu cliente está reagindo em cada uma dos valores que eu estou mostrando a ele. Sim. Então, ó, a coisa ficou mais complicada. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa de mais apoio. A gente precisa de mais estudo, sim. Mas eu digo uma coisa, assim, vou falar uma coisa que assim, tem a ver com a minha, né, minha profissão, o que eu faço, né? Também sim. Você hoje faz treinamentos, desenvolvimentos de pessoas. Mas uma coisa é primordial. Você precisa, como profissional, estudar mais, se preparar mais, mas você também precisa de mudar a sua mentalidade sobre aquilo que você está estudando, e você precisa de uma coisa a mais que hoje está ficando mais fácil, muito mais acessível às pessoas. Porque o treinamento, ele te traz muito conhecimento técnico, mas nós temos que vencer a barreira dos nossos hábitos. Nós estamos habituados a fazer daquela forma. Por isso que tem uma outra coisa que agora veio incrementar isso, veio potencializar isso, que é o quê? É a mentoria, que é algo diferente. Você tem uma pessoa, você tem um profissional que tem uma experiência de vida que vai trazer para você e vai acompanhar você no seu processo de mudança de mentalidade. Que já trilhou aquele caminho, já chegou onde você talvez gostaria de chegar e vai te mostrar o caminho mais curto. É encurtar caminho, né, Rogério? Eu falo que é muito... É uma decisão, é um investimento muito inteligente, sabia? Porque a tecnologia trouxe essa facilidade para nós, né? Exatamente. Antes era muito mais difícil você ter um mentor. Exatamente. Hoje não, né? Era só para quem fosse praticamente milionário para você ter uma pessoa. Hoje não, exatamente. Você está entendendo? Você sabe que agora, em começo agora de 2025, né? Agora em janeiro ainda, sim, eu abro uma turma para uma mentoria, uma turma de mentoria, uma turma de uma mentoria intensiva de gestão do método, da metodologia de gestão 360. É o G360, é um curso, né, um programa de mentoria e curso intensivo para o mercado da beleza. E olha bem, eu tenho alunos mentorados que estão lá em Portugal, outro que está no Acre, outro que está em São Paulo, outro que está aqui no Mato Grosso do Sul, enfim, tudo dentro de um grupo só, para a gente alavancar esses resultados, trazer mais consciência num período curto, por isso que é intensivo. Perfeito. E o investimento, o maior investimento não é o financeiro. Porque o financeiro, como facilitou, como você disse, né, facilitou muito, isso deixa custo muito mais baixo. Reduziu. Eu falo que o maior investimento é a mudança do hábito, é o querer da pessoa de querer fazer diferente, sabe? Porque não é sobre, eu vou ensinar essa pessoa a ter um negócio de sucesso. Não, é melhorar, é potencializar os resultados que ela já tem, que já são bons, porque, afinal de contas, essa pessoa já tem um negócio. Ela já muda a vida de muita gente, sabe? Então, eu gosto muito desse formato intensivo e esse formato de mistura de grupo e de individual, porque muita coisa a gente consegue olhar no grupo e olhar e falar assim, poxa vida, olha, o que aquela outra pessoa passa serve para mim também, entendeu? Já me resolve uma dor que eu nem sabia que eu tinha. Não é? Ou previsão, né? Alguém está lá na frente e fala assim, poxa vida, eu não passei por isso aqui ainda, mas tem gente que já passou, então, então já consigo extrair uma solução do resultado do outro, não é? Exatamente. E também o atendimento individualizado, porque tem coisas que só é minha, ou tem coisas que eu gostaria de compartilhar só comigo. Esse programa, Rogério, está assim, olha, impecável. E você sabe,
que já existe estudo sobre isso em relação à nossa capacidade de aproveitamento das duas formas. A tradicional, que é o curso, né? Presencial, nós você fazemos. fala? Não, o curso mesmo. Sim, o treinamento. Nós damos um curso, ótimo, a pessoa faz o curso, ou virtual, ou presencial. Sim. Né? Você sabe isso já vem há algumas décadas fazendo esse. Se você for um treinador, um facilitador, você dá um treinamento e você conseguir que a sua turma, que em média aproveitem de 16% a 25% do total do conteúdo, você já deu um cursão. Você já deu um treinamento maravilhoso. Você é um ótimo treinador. Que legal. Você está entendendo? Enquanto que o trabalho feito junto com mentoria, que é onde você faz o acompanhamento individual, faz o coletivo, faz individual, pode chegar a 76%. Caramba, não sabia dessa estatística. Olha que legal. Existe então, o processo de mentoria, que é junto, que é ali, junto com o treinamento, ele sai de 18% a 25% de aproveitamento para 76%. Até 76%. Do total do conteúdo que você colocou. Que legal. A pessoa poder incorporar aquilo na que sua... bacana, gente. Olha que legal. Então, porque eu falo, Rogério, não é só ali, né? Eu brinco assim, olha, eu falo que aprender a fazer gestão é muito mais fácil. Vou falar da gestão financeira. Sim. É muito mais fácil do que se aprender a clarear um cabelo, fazer um loiro, fazer uma mecha loira. Perfeito. Sabe por que eu falo que é isso? Porque a mecha loira, você aprende lá no curso que esse produto clareia 7, 8 tons, ok? Você pega aquele cabelo ali. Só que quando você vai para a cadeira, é outro cabelo, outra cliente, tem uma outra história, tem um outro histórico aquele cabelo, e aí você tem uma outra realidade. Exato. Você tem um produto que faz a mesma coisa, mas dentro de uma outra realidade, o resultado já não é mais o mesmo. Não é mais. A gestão financeira, ela é matemática. Exato. Você vai aprender. Sempre vai ser 4. Exato, entende? Exatamente. Exato. Só que o que acontece? Por que é preciso, nesses programas, né, de mentoria, essa coisa toda, ter um acompanhamento? Porque tem muita sazonalidade de mês a mês. Por isso que eu falo que quando um mentorado novo, né, um novo empresário da beleza entra no processo de mentoria comigo, eu falo assim, vamos trilhar um caminho ali de 12 meses para que a gente passe por todas as sazonalidades e você aprenda de uma única vez. Exatamente. Sabe por quê? Porque depois, o que ela vai precisar lidar? Só com mudança de mercado. Exato. Depois que ela aprendeu, é mudança de mercado. Aí vai embora, entende? Exato. Mas também tem um outro processo adicional, que é o auxílio que o mentor traz ao mentorado com a questão da mudança de hábito. De mentalidade e de hábito. E de hábito. É porque é o seguinte... Bom, muitas pessoas vão dizer assim, o que é hábito? Né? Então, vamos só fazer esse parênteses. Por que eu tenho hábitos e por que, na realidade, esses hábitos, na realidade, dominam a minha vida? Por que 90% de tudo que eu faço, ele é no hábito, que é o quê? Uma forma automática de você fazer as coisas. Sim. Por quê? Aí eu dou uma explicação neurológica. O cérebro corresponde a 2,5% total da massa do seu corpo. Então, você pega essa massa imensa que você tem, 2,5% é o cérebro. Certo? Só que ele consome de 20% a 25% de toda a energia que você é capaz de produzir. Uau! Então, por isso que 90% de tudo que você faz está no automático. Aí você fala assim, não, que isso? Quer dizer que 90% de tudo que eu faço sem pensar? Sim. Aí eu falo assim, mas não é possível. Falei, então vamos lá, vamos pegar. Quando você levanta da cama, beleza, você levantou, você vai lá abrir a porta do teu quarto, você pensa para abrir a porta do teu quarto? Não? Acontece. Não, tá. Aí você vai no banheiro e vai escovar o seu dente. Você pensa, como é que você vai escovar o seu dente? Vai ter que ser assim, sim. Não, é né? Automático, exato. Então,
E se você for, põe cada coisa que você faz na vida, você vai ver. Para não gastar energia, né, Rogério? Exatamente. O cérebro vai, põe no piloto automático. Eu não penso mais para fazer. Você não pensa para dirigir. Você não pensa para dirigir. Por isso que todo o processo de mudança é doloroso. Exatamente. Por isso que você precisa de um mentor para te pegar nos momentos em que o seu hábito começa a te tirar do seu caminho de transformação. Que ele manda você voltar para onde você está fazendo. Filosoficamente, a resistência, né? Ele fica resistente por quê? Porque é um movimento natural. Por incrível que pareça. A não resistência é o movimento do crescimento, da força, do desgaste, do gasto a mais de energia. Exato. É por isso que a gente até, né? Olha bem, vamos falar de um exemplo. Você começa a fazer um exemplo que eu acho que é bem comum com todo mundo. Faz uma promessa de ano novo, qualquer, Rogério. Vamos lá, estamos chegando, tem um monte aí para pra fazer. Mudar o peso. Exato. Isso, seja para engordar, seja para emagrecer, mas na grande maioria dos casos é para emagrecer, concorda? Não, vamos falar aqui do emagrecer. Na maior parte. Eu estou falando de mim daí. Sim, eu também. Né? Faço uma promessa de ano novo que eu quero emagrecer. Sim. E aí vou, né, naquele no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 30... E aí, talvez eu volte lá me pesar e eu perdi muito pouco. Foi embora. Perdi muito pouco. Exato. E aí, logo, falo assim, isso aqui, né, não tá legal. E eu já desanimo no 11º dia. Tô falando de uma resistência grande, inclusive, de 30 dias, né? Mas, geralmente, isso acontece com menor tempo ainda, né? E aí, porque é a lei da gravidade, né? Tudo puxa para baixo de novo, porque para cima tá dando muito trabalho, tá gastando muita energia. Exato. Só que essa mudança de hábito, inclusive, não é verídico aquele negócio dos 21 dias, né, Rogério? Né? Não tem nada a ver com isso. Talvez para alguns hábitos ou outros, mas para uma mudança realmente não é 21 dias, não é 30. E aí eu não dou sequência naquilo, porque não vi aquele resultado imediato. Exatamente. E aí eu desisto, o meu organismo mesmo fala assim, você não está tendo resultado, deixa para lá, volta aqui, porque você está gastando uma energia demais. E não está vendo resultado. Exatamente. Só que aí é que mora o grande gargalo, o grande problema, né? Exato. Não dá para desistir. E a gestão é o mesmo jeito, sabia, Rogério? Não, perfeitamente. Em tudo, né? Você quer ver uma? Que você trabalha direto nisso. Não é a minha área, é só a área mais específica ainda, mas é a área financeira. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, vamos lá, eu não trabalho com a área financeira, não é a minha especialização. Mas você está extremamente especializado nessa área, você sabe disso. Eu sempre falo assim, quando eu vou, a gente tem que fazer gestão financeira da empresa. Só que é o seguinte, a gestão financeira da empresa não começa na empresa. Começa em casa. O CPF, né? Você começa, sabe o que é? Você saiu, tomou um cafezinho com um pãozinho. Aí você pega o valor do pãozinho, do cafezinho, pega aquela ali que você pagou com um cartãozinho, né? Guarda e chega lá no final do dia, anota lá. Cafezinho do dia. Tem até aplicativo para isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Até falo, não precisa anotar no papel, não. Tem um monte de aplicativo legal aqui, entendeu? Você chega lá, e pau. Filho, eu comprei um negócio no mercado, tinha que passar ali. Coloca. Aí falou assim, por quê? Ele falou, porque você começa a transformar em hábito. Sim. Você começa hábito tem a ver com método e constância. Sim. Então, não, agora eu vou fazer tudo na minha empresa. Aí você começa fazendo na primeira semana. Aí você chega em casa, você não anota nada, não faz controle nenhum, vai gastando, vai tocando. Aí, na outra semana, você já começa a esquecer de anotar uma coisa ou outra. Um cliente entrou, pagou, você guardou, botou para lá, comprou algum para a empresa, não anotou. Daqui a pouco começa a ir embora. A maior parte dos clientes param de fazer o controle, dos meus clientes param de fazer o controle financeiro depois de uma certa quantidade, apesar de que tem sistema, tem planilha. Hoje tem muita facilidade para fazer isso, né? Mas é hábito, né, Rogério? Exato. Aí eu falo assim, olha, não dá para você ter um hábito de gestão financeira somente na empresa. Você tem que usar para a sua vida inteira.
Olha, eu visualizo muito, eu chego, né, nas empresas, nos salões de beleza, e meu salão não está dando lucro porque não sobra. E geralmente a empresa está dando lucro. Exato. A operação está redonda, Tá. tá? Em muitos casos. Você faz as contas, mas chega quem lá. está sangrando o negócio é o próprio dono, Exato. com retiradas sem, É o- né, é o exacerbadas, incrível. exatamente. O dono da empresa rouba o É que próprio tá dele. Acontece muito, exatamente, acontece muito. E a gente volta para a pessoa física. Fala assim, opa, peraí, ó, né? Aí tem gente, um exemplo bem clássico, né? Mas eu é que faço o financeiro do meu negócio. E aí o seu prolabore, o pagamento que dá para isso é de, sei lá, R$5.000, entendeu? Falou, tem gente mais barata no mercado, dá pra você contratar por 2, entendeu? É verdade, É uai. melhor você mandar você embora e contratar outro. Tem muito disso, sabia? É gestão financeira. E é hábito, realmente, sabia? Exato, Muito hábito. muito hábito. E aí tem gente que pode falar assim, mas isso é difícil de fazer. Então, vamos dar um recado de um filósofo aí centenário, Rogério. Um dia, inexoravelmente, você deixará de ser a criança que sempre foi e encarar a vida hostil tal qual ela se apresenta. A isso chamo de educação para a realidade. Exatamente. Freud disse isso há um tempinho atrás, Rogério. Porque criança faz aquilo que quer, adulto faz aquilo que precisa ser feito. Não dá, né? Exatamente. É A isso aí. frase de Freud é mais ou menos assim, tá? Acho que deve ter algumas palavras erradas aí, mas a ideia é essa, tá? Encarar a vida tal qual ela se apresenta, meu filho. Não é fácil mesmo, não. Entendeu? Não é sobre algodão doce, entende? Não é. E o interessante é que, aí, não fugindo, mas só dando um adendo, é que tem crescido, principalmente entre os jovens, e aí, se você for jovem, né, veja se você está tendo essa ideia, de que você tem que ter prazer em tudo que você faz. E não é assim, né? Meu amigo, se você buscar isso, é o caminho para a infelicidade. Você está entendendo? Não. Isso não existe. Porque mesmo que você faça o que você ama fazer, você vai ter uma questão simples. Porque dentro dessa coisa vão ter várias outras coisas que você não vai gostar de fazer. Exato. Sabe, eu amo fazer cabelo, eu amo coloração, eu amo. Seja lá o que você for, eu amo. Ótimo, mas sempre vai ter alguma coisa dentro daquilo, de um processo ou de algo que você tem que fazer que não é agradável, que não dá Dono de salão prazer. fala uma coisa para mim, Rogério. Eu não gosto de gestão. E sabe o que eu respondo? Eu falo assim, então volta a ser um profissional que trabalha para alguém. Exato. Por quê? Ótimo. Porque se você tem uma empresa, você precisa fazer gestão, entender de gestão. Não estou falando para ir lançar conta, pagar conta. Você pode ter alguém que faça isso por você, mas você precisa entender do todo. Por quê, gente? Porque você é um empresário. Você tem um negócio. Então, gostando ou não, precisa saber fazer. Não precisa gostar, mas precisa fazer. Você sabe que eu fico pensando assim, se você usasse esse mesmo critério para os filhos, né? Eu amo meu filho. Mas eu detesto limpar as coisas lá do meu filho, lavar meus filhos, tomar banho. É engraçado, porque você não consegue ter filho Você tem sem que fazer fazer isso tudo. Entendeu? Tem que fazer mesmo sem gostar. Então você vai fazer o quê? Vai jogar fora o filho? Junto com a água? Tu não vai dá, fazer isso. exato. Então, tem um monte de coisa que a gente vai amar fazer, Sim. mas dentro dela vão ter uma série de coisas que pode ser a gestão financeira, né? Que pode ser isso, só que você tem que entender a importância disso. Só que aí tem um negócio também, Rogério. Uma outra analogia que eu faço com os meus mentorados, nos cursos, enfim, eu falo assim, olha, você que é cabeleireiro, lembra? Você que é cabeleireiro e dono do salão. Hoje está muito difícil fazer conta. Você não sabe fazer conta, precificar, calcular comissão, entender lucratividade. Ok. Gestão, você acha difícil porque você ainda não sabe. Ok. Perfeito. Lembra quando você começou a escovar cabelo?
Você tinha uma escova na mão, um secador da outra mão e um cliente, um cabelo de meio metro na sua frente. Sem dúvida. O secador, por um lado, sai um ar quente pra caramba, do outro lado engole cabelo. Sim. A escova é redonda, o cabelo, a cabeça do cliente se mexe. Você coloca a escova escapa, o secador vai daqui, vai de lá. Se você visualizar um vídeo, ou então faça um vídeo de alguém que não sabe escovar cabelo Sim. pela primeira vez escovando o cabelo. É desastroso. Parece um terrível. negócio absurdo. E se você puxar na sua memória, quando você começou, a primeira escova que você foi fazer era desastrosa, era um negócio quase impossível de se fazer. E hoje, porque você estudou, porque você treinou, você se tornou tão habilidoso com isso que você faz no automático. Exato. A gestão Tem que ser pode dessa ser a mesma coisa. Você só precisa aprender, você só precisa treinar para se tornar habilidoso Exato. também com isso. E é possível. Talvez o que te falte é um bom professor para que você aprenda a gestão. Exato. E isso é fácil de resolver, não, Rogério? Exato. Hoje, Eis-me aqui. olha a facilidade que hoje tem. Né? Você tem um aluno que está fora da... Está na Exato. Europa, está no outro Exato. lado do continente. Que legal, né? No outro lado do Atlântico. Quer dizer, porra, ou a gente aproveita isso para crescer, meu amigo, ou você não vai crescer nunca. Porque agora, por incrível que pareça, com toda a competição, com toda a dificuldade, com todas as crises, nós nunca tivemos o conhecimento tão na mão. Tão disponível Tão assim, disponível. Rogério. Em E é um tempo investimento real, inteligente, né? E é sabe? um investimento super inteligente, né? Investir. Tem gente que fala assim: mas eu não tenho dinheiro para pagar, por exemplo, uma masterclass, que vai Sim. acontecer, inclusive agora, dia 13 agora, vai acontecer uma masterclass chamada Mapa de Vendas para o Mercado da Beleza, tá? Masterclass, uma aula ao vivo, interativa, ao vivo, dia 13 de janeiro agora, que vai falar sobre, o título é Mapa de Vendas para o Mercado da Beleza. Que é o quê? Que é um planejamento de ações de venda mês a mês até o final do ano. Perfeito. Se você não tiver R$ 47 para investir numa masterclass, que vai te trazer já no primeiro dia, entendeu? Retorno de pelo menos, sei lá, quantas vezes, Rogério? Entende? Nem faço Se você ideia. não, se você der desculpa disso, eu vou dizer uma coisa para você. Você talvez não tenha esse dinheiro para investir justamente porque você não fez uma masterclass como essa, não participou de uma aula como essa. Porque isso é investimento inteligente demais. É um investimento que te dá total certeza, garantia de retorno. Por quê? Porque você vai já planejar todas as suas ações de venda ano a ano. Eu acho muito engraçado. Tem gente que fala assim, eu quero estratégia para janeiro. A estratégia para janeiro, ela começou em dezembro. Exato. Não é assim, quero cliente agora. E até dá, Rogério, entendeu? Mas se você pensar, planejar isso ontem, o hoje fica muito mais fácil. O resultado que você tem hoje, tá? O resultado que você quer ter amanhã é resultado da sua ação de hoje. Exatamente. Não adianta, entende? Chorar depois do trem, da chuva caída, já do chão molhado. Não é? Então, assim, planeje o teu amanhã agindo hoje. Exatamente. Mas muita gente fala assim, mas vou fazer mais daqui para frente. Rogério, todo mundo vai chegar lá. Certo. Todo mundo vai crescer. Sim. Alguns com mais velocidade, Sim. outros com menos velocidade. Sim. Então, tá na mão do teu time, do teu Sim. momento, da tua ação. E se a sua ação for agora, o teu resultado vai vir mais rápido. Pode ser que você fale assim, não, eu vou deixar para depois. Ok, o teu resultado vai demorar Depois. um pouco mais também, entendeu? Depende da sua pressa aí, sabe? Mas... Isso também é uma questão de mentalidade. Mentalidade, né, Rogério? Porque a gente fala assim, o pessoal às vezes não tem a mentalidade de entender que você não pode ser só focado em tarefa. Você deixa de ser um empresário para ser um tarefista. Você está entendendo? Entenda o seguinte, é claro que um empresário, ele também tem tarefa. Claro que tem. Sem dúvida. Só que ele tem que ter um pensamento estratégico. É o que você está colocando. Eu não posso pensar no hoje. Eu tenho que começar a fazer o meu futuro agora. Exato.
eu tenho que me preparar. Eu tenho que preparar para o próximo mês, para daqui a 2 meses, para daqui a 6 meses, para as datas comemorativas, para os momentos que eu vou poder empreender melhor a minha estrutura, tudo aquilo que eu tenho para gerar resultado para a minha empresa, para o meu cliente. Então, assim, isso é um problema que nós temos também no Brasil. O Brasil ele é muito bom, os profissionais são muito bons, assim, tecnicamente. São bons mesmo, tecnicamente, para cumprir a tarefa, para chegar lá, fazer, pegar o touro pelo chifre, sim, executar o trabalho, entregar. Isso, sem dúvida nenhuma, nós somos bons mesmo. Sim. Mas quando chega no aspecto estratégico, pega, né? A gente tem a tendência a protelar isso, como se não fosse uma coisa de menos importância. Sim. Mas a coisa está mudando. As pessoas estão começando a ver que a coisa está começando a ficar realmente mais interessante, mais importante, ter mais resultado para aqueles que são mais estratégicos. Exatamente. Então, isso também é mudança de mentalidade. Isso também e tudo começa aqui, pensando grande, né, Rogério? Exatamente. Pensando grande, né? Eu falo assim, uma empresa grande hoje é uma empresa pequena que fez a coisa certa um dia. E ainda quando era pequeno, né? Não tem outro caminho, né, Rogério? Não tem outro caminho. Tem umas frases assim que eu discordo um pouquinho, uns clichês aí do mundo moderno agora, sabe? Você cresce, depois arruma, depois organiza. E eu não concordo com isso de maneira nenhuma, entendeu? Não concordo. Você cresce, depois arruma. Não é assim, entendeu? Eu não acredito nisso. Eu falo assim, o que é mais fácil educar? Um filho pequeno ou um filho adolescente, já o grande? Entende? Então, eu penso assim, crescendo organizado. Cresce organizando. Não organiza tudo para depois crescer, porque também é impossível, mas cresce organizando, sabe? Não é crescer... Eu cresço primeiro eu vendo, depois vou pensar na entrega. Não dá. Não tem como. Então, eu preciso crescer organizando. E um caminho, né, Rogério, muito fácil para isso, é contratando um especialista, um médico específico para me ajudar a fazer isso. Né? Exatamente. E volto a dizer, nunca isso foi tão fácil quanto é hoje. Exatamente. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a esse desenvolvimento tecnológico que hoje nós temos, que nos dá as ferramentas para que você tenha isso com um custo muito mais baixo do que era no passado. Você está entendendo? Então, volto a dizer, o conhecimento, a informação e o apoio de profissionais especializados nunca foi, eu vou falar a palavra, só não gosto, mas nunca foi tão barato quanto é hoje. Nunca acessível, teve né? Tanto à mão, acessível a profissionais e empresas de todos os níveis e tamanhos. Rogério, eu falo assim, eu tenho um programa que custa R$ 8,21 por dia, que faz a transformação de um salão de beleza em uma empresa lucrativa. No passado, você precisaria de milhares de reais para você conseguir fazer algo desse nível. E outro, não tinha nem quantidade de profissionais, por exemplo, para dar mentoria a toda essa quantidade de empresas e empresários que hoje tem. Hoje nós temos. Exatamente. Que loucura, né? Que legal, né? Eu falo assim, essa é a vantagem, se existe alguma, de assim, passar a terceira idade como eu. Estou passando agora, faltam só 7 dias para eu chegar no 61. Né? Eita, 7 diazinhos, meu filho. E eu vi isso tudo. Que legal, de vez em quando eu paro Viveu e penso, esse processo todo, assim, né? Nossa Senhora, o que era quando há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, sabe? Era algo assim que naquela época nós não conseguíamos imaginar como seria hoje. Eu falo assim, nossa, quanta coisa quantos recursos, quantas facilidades hoje nós temos. Sim. Entendeu? Rogério, mas esse não é o único caminho. Perfeito. Certo? Contratar uma mentoria é equivalente a imitar alguém. Exato. É um caminho para crescer, para prosperar, para evoluir. Perfeito. Mas não existe só esse caminho. Existe mais outros 2. Perfeito. O segundo caminho, que também é indicado, que é o estudar.
Vai lá, senta numa sala de faculdade, vai estudar, vai ler, vai fazer, né, estudar e tirar as suas próprias conclusões. Também é um caminho. E o terceiro caminho, que é o que nós não indicamos, que é o caminho da experiência, dos erros e dos acertos. Aprender com os próprios tombos. Esse é o que não é indicado, por quê? Porque esse é o mais custoso, né? Esse é o que leva mais tempo e esse é o que mais gasta energia e mais gasta tempo mesmo, não é verdade? Sem dúvida. Que é o do ir fazendo e aprendendo com os próprios erros. É o caminho menos inteligente, digamos assim. Então, o caminho da mentoria, que você faz por imitação, imita alguém que já fez, aprende o atalho de alguém que já chegou no resultado, busca o conhecimento, né? Vai estudar, vai ler, vai fazer, ou então passa pelos erros e passa pelos próprios erros e acertos, que é o caminho da experiência. Eu costumo até dizer que esse terceiro, você não precisa procurá-lo, ele vai te achar. Entendeu? Ele vai te achar. Não, pelo amor de Deus, não vá buscar focar que eu tenho que aprender com meus erros, porque é o seguinte, os erros vão ocorrer. Mesmo você com toda a mentoria, etc., você vai. Então, assim, é o tipo de coisa vai acontecer, que você não né? deve procurar, não. Porque, ele vai. Você vai. Com todo o apoio, com todo você vai. O que nós temos que fazer é o contrário. É diminuir isso o máximo. Isso, exatamente. Para você sofrer menos. Entendeu? Gaste o maior tempo, né, de uma fatia, de um tri ali. Gaste muita energia com a mentoria, um pouco com o conhecimento e o mínimo possível com a experiência. Não é? Né? Porque é o equilíbrio esses três vão acontecer, né? Vão. É preciso. É o que eu digo. O que nós temos que fazer é fazer com que se equilibre, entendeu? Porque, infelizmente, o que mais acontece é esse outro aqui, esse último que você falou. É sofrer e aprender metendo a cabeça na parede. Até porque, até um pouco tempo atrás, existia uma frase, uma máxima aí, que o povo falava que todo grande empresário quebrou um dia. Eu me recuso a ter que passar por isso, Rogério. Eu estou fora. Eu entendo que um cara que quebrou teve um grande aprendizado, Sem mas, dúvida. poxa, será que eu não posso aprender com o erro do outro para que eu não cometa esse mesmo erro, para que eu não tenha que quebrar para depois aprender? Isso é uma... Entende? Eu acho que é um pensamento pequeno. E ainda você pensamento pequeno é ótimo. E ainda você não vai pensar grande desse jeito, pô. E você ainda corre um risco de você passar por tudo isso e não aprender. Imagina! Porque acontece, né? Eu vou. Infelizmente, acontece muitas vezes. Então, aí já vem outra coisa que é do comportamento. Qual é? Você ter a humildade de buscar aqueles que sabem mais do que você. Muita gente não tem. Né? Sabia? Sempre Por exemplo, tem alguém que muita gente sabe mais... Muita gente fala sobre a questão de você não ver e copiar e fazer. Eu falo assim, gente, entenda uma coisa. Nenhum conhecimento nasceu do nada. Tudo que você hoje conhece, tudo que você existe, nasceu de outra ideia, de outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, você entenda o seguinte, que mesmo que você vá lá, copie e faça exatamente igual, ele não vai ser igual. Sim. Porque você não é igual a outra pessoa, você vai acrescentar o seu jeito. Sim. Você vai criar algo novo. Você está entendendo? Você tem a receita. Não tem. A receita do bolo vai estar ali, mas o mexer, dar o seu gosto, a sua essência, botar o seu, né, realmente a tua especialidade ali, o teu tom, a tua nuance. Exato. É só contigo. Então você tem que entender, você tem que ter essa humildade. Que nada é seu totalmente. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, o seu jeito já é copiado de outro jeito que você nem sabe que você está trazendo de outro. Então, entenda, quanto mais a gente puder buscar de conhecimento de pessoas que já viveram, que já passaram por aquele pedaço, mais conhecimento você vai crescer, mais você vai criar, e mais coisas novas você vai. E não tem limite, né, Rogério? Não tem limite, né? Eu acho que conhecimento é a única coisa que não tem. E tempos difíceis requer novas atitudes.
atitudes, requer novos hábitos, não é? Aí que Há vem a tempos difíceis, né? criatividade, Tempos né? desafiadores, né? Tempos de competitividade alta, né? 2025 está aí. Essa é a hora. E eu falo assim, ó, recentemente eu dei uma aula sobre planejamento estratégico, sabe? Legal. E ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se você ainda não planejou o teu 2025, tem uma aula aí com a preço de banana, entendeu? Esperando para que você olhe para o teu negócio, para que você entenda quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, ou como que será, né? Pelo menos uma prévia ou um roteiro a ser seguido durante o ano todo. Porque a gente sabe que o dia a dia vem aquele monte de tarefas, aquele monte de coisas para fazer e nos desviam muitas vezes do nosso caminho para chegar num determinado objetivo. Exatamente. Então, tá aí uma aula sobre planejamento estratégico para 2025 para o mercado da beleza que você pode ter acesso e sair na frente, né, Rogério? Porque tem muita gente que não vai fazer. Exato. Tem muita gente que não vai fazer. E vai ficar aquém do que acontecerá por, né, por acaso. Aí, que também não acontece, né? Mas, enfim. Eu costumo estar dizendo um negócio, eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, olha, se você não está satisfeito, você deve fazer alguma coisa diferente. Você deve buscar novos conhecimentos, você deve buscar mudar, transformar. E se você estiver satisfeito, tem algum problema com você. Falta um sonho a mais. Entendeu? Falta, não falta? Você está realmente totalmente satisfeito? Então, está na zona de conforto, né? Tem que olhar direitinho, que tem alguma coisa que não está dando certo. É o tal do negócio, né? Ah, mas eu estou no topo, né? Subir, estou no topo. Se você chegou no topo, você só tem um caminho. Exato, descer, filho. Se você não... É isso aí. Então, é isso. Rogério, uma mensagem final para o empresa, para o dono de salão de beleza, para o dono de clínica de estética, para o dono de barbearia, agora para 2025. A primeira coisa é o seguinte, acredite em você. Acredito que você é capaz de se transformar para atingir tudo aquilo que você sente, sabe que lá no fundo você é capaz. Na realidade, sempre tem uma voz que diz que aquilo é demais para você, mas tem sempre uma outra voz que diz que você é capaz demais. Isso não é o suficiente. Eu não sou isso. Eu posso me tornar aquilo que eu quiser. Põe isso na sua cabeça. Mude seu mindset, sua mentalidade e entenda isso. Eu não sou assim, eu sou assado. Não, eu estou assim, mas eu posso me tornar aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu sei que eu posso e que eu mereço. É isso que eu desejo para vocês. Uau! E o meu recado para você, que é da área da beleza. Janeiro é o mês que a profissão foi regulamentada, que o profissional da beleza foi reconhecido como profissional, realmente. 2012, Rogério, para você ter uma noção. E no dia 19 de janeiro, nós comemoramos o Dia do Profissional da Beleza. Uma profissão que era informal passou a ser formal. E a minha provocação para você que tem uma empresa, profissionalize-se, porque a profissão já é profissionalizar. Já profissionalizou. Agora falta você. Falta você transformar o seu salão de beleza em uma empresa de verdade, que é, talvez só você não esteja enxergando ela, não tenha feito dela realmente uma empresa. Mas existem várias oportunidades, né, Rogério? O que não falta é isso. Aproveite o janeiro. Janeiro que é o mês da profissão, o mês do profissional da beleza, é o mês do mercado da beleza. 19 de janeiro nós comemoramos o Dia do Profissional da Beleza. Então, profissionalize também o seu negócio. Transforme o seu salão de beleza em uma empresa. E, é claro, uma empresa lucrativa. Legal. É isso aí. Obrigado, querido. Obrigado, querida. Obrigada. Tchau. Até o nosso próximo episódio. Até mais.